Olá, amantes da música brasileira! Mais uma lista de 10 mais, mas dessa vez não é com o nosso nome, porque da outras vezes deu muita confusão aqui, não é? Até os 10 mais vendidos as pessoas reclamam, mas não é culpa nossa que vendeu aqui de disco, tá, gente? Ou das mulheres que o pessoal reclama também, né? Então vamos fazer aqui o seguinte: os 10 melhores discos da música brasileira, segundo a Rolling Stones, que fez a lista dos 100, mas se a gente fosse fazer lista de 100 aqui, ia ter um vídeo de 2 horas, pelo menos. Então o link da lista completa com 100 vai estar na descrição, na descrição, e a gente vai fazer aqui dos 10 mais, tá bom? Quando olhei a terra dentro. 10º lugar, Transa, de Caetano Veloso. O segundo disco de Caetano Veloso ali na Europa, né, no seu exílio em Londres. Caetano Veloso juntou vários gêneros ali, inclusive gêneros em inglês e gêneros aqui do Brasil, como baião, como shot, e ele misturou lá com reggae, com muitas coisas referentes, com rock and roll, né, muitas coisas referentes à Inglaterra. Inclusive, parte do disco é em inglês, outra parte é em português, e é um disco muito bem produzido, e chega aqui ao nosso 10º lugar na lista da Rolling Stones, não é? Teve também participação do Jardim Macalé. Jardim Macalé ajudou muito Caetano Veloso nesse álbum aí, não é? Nono lugar, Mutantes, de 1968. O primeiro disco dos Mutantes depois daquele rebuliço todo da Tropicália, não é? Ainda pegaram alguns resquícios ali. Os Mutantes seria a banda mais original da época, né? A banda que seria a única que estava fazendo aquele tipo de som no período e que até hoje é muito respeitada por diversos analistas de rock do mundo inteiro. Não é só respeitado no Brasil, os Mutantes, tá, gente? É respeitado no mundo. Então o trio Rita Lee, Sérgio Dias e Arnaldo Dias Batista foi incrível. E esse é um dos álbuns mais maravilhosos dos Mutantes. Apesar que todos os outros também são muito bons. Eu sou fã dos Mutantes, tá? Nada consigo fazer quando a saudade aperta. 8º lugar, Cartola, de 76. O segundo disco do grande sambista Cartola. Que eu não tô falando do Cartola FC, tá, gente? Falando isso porque eu vou pesquisar Cartola agora ultimamente pra fazer pesquisas, né? E tá aparecendo só Cartola FC. Caraca! Esse é o segundo disco do Cartola, um disco que tem ele, a Dona Zica na capa, essa mulher que faz parte da vida dele. E esse disco, gente, é maravilhoso. Preciso me encontrar, As Rosas Não Falam. O que dizer desse disco maravilhoso, o segundo disco? O Cartola, que lembrando que foi redescoberto, né? Ele foi gravar um disco LP completo, apenas mais velho, cara. E isso é muito triste, né? Ele passou a vida toda ali e só teve esse reconhecimento no finalzinho, né? Reconhecimento com o disco, porque ele tinha reconhecimento do pessoal da Mangueira, do pessoal do Rio ali, tá bom? Cartola fica aqui no nosso 8º lugar. Porque se chamava moço, também se chama estrada, viagem de ventania. 7º lugar, Clube da Esquina, de 1972. Como vocês podem ver, os anos 70 dominam a lista, praticamente. Tem gente que acha que os anos 70 é um ano morto da música brasileira, essa lista prova que não é? E o Clube da Esquina, o que dizer do Clube da Esquina? Um projeto ali do Milton Nascimento que trouxe aqueles caras maravilhosos, não é? Lô Borges, Flávio Venturini, Beto Guedes, todo esse núcleo aí do Clube da Esquina são pessoas maravilhosas, são artistas incríveis, e inclusive o sentido das músicas deles são meio confusos e mesmo assim você consegue sentir a música de todos os integrantes ali do Clube da Esquina. Então é uma reunião maravilhosa, é um disco que vale muito a pena e tem aquela capa clássica, não é? Que vocês devem estar vendo aí agora, porque eu vou passar pra vocês, tá bom? E também tem foto daqueles meninos, lembra aqueles meninos que tiraram a foto lá? Tem foto deles já mais velhos. Os alquimistas estão chegando. Estão chegando. 6º lugar, Tábua de Esmeralda, o disco do Jorge Benjó. Esse disco foi um disco também que gerou uma certa polêmica. Quase que ele não foi lançado, porque os caras da gravadora não queriam que Jorge Benjó fizesse alguma alusão à alquimia, não é? Que o disco fala todo sobre alquimia, a capa tem referências alquimistas, ele fala de personagens alquimistas nas letras das canções e ele começa com os alquimistas estão chegando, não é? Então é um disco que quase não foi gravado, mas sorte que André Midani acreditou no projeto e mais uma vez André Midani acertando aí, esse cara era sensacional, não é? Jurei mentiras e sigo sozinho. Assumo o pecado.
Secos e Molhados, de 1973. Essa banda, cara, Secos e Molhados, é espetacular. Vamos começar pela famosa história, que inclusive eu podia dar 10 versões aqui ou mais, né, do fato de o que tem imitado os caras do Secos e Molhados, né, mas enfim, tem um monte de versões. Quando a gente fazer um vídeo do Secos e Molhados, a gente vai falar sobre essas versões dessas histórias aí que chegaram várias, e de gente que tem competência pra falar, e de gente que tem referência pra falar, porque, sei lá, como é que eu falo? Gente que estava lá na época, né? Então você fica meio assim. Tem muitas histórias sobre esse fato do Kiss. O Kiss veio depois, então, enfim. Se você quiser um vídeo de Secos e Molhados, deixa aí nos comentários, tá bom? E o disco de 73 foi o disco de estreia deles, com aquela capa maravilhosa. Um disco que, cara, driblou a censura de uma maneira sensacional. Além das pinturas, as danças do Ney Matogrosso, não é? Fazia ali uma série de danças que remetia ao homossexualismo, bem na cara ali. E driblou a ditadura de uma maneira sensacional. Embora ainda tinha lá suas ressalvas com a ditadura. A capa também ali tem uma certa crítica, imaginamos, né? Afinal, a cabeça deles em bandeja, isso pode dizer alguma coisa, né? Mas é muito difícil pra ditadura pegar, não é? E a banda Secos e Molhados ainda é reconhecida como uma das maiores bandas aqui do nosso país, e com certa razão, não é? Porque era espetacular. E lá no fundo azul. Vai minha tristeza e Quarto lugar, Chega de Saudades, de João Gilberto. E esse disco aqui podia estar no primeiro lugar também, não é? Porque o que esse disco fez foi uma coisa maravilhosa. Ele é de 59 e antes disso não existia a bossa nova, existia o samba canção. Então o João Gilberto, aquele estilo de tocar violão dele, totalmente diferente do que vinha se fazendo na música brasileira, ele despertou outros olhares, ele despertou um outro jeito de fazer música e as pessoas ficaram admirando aquilo pra caramba. Nascia ali a bossa nova. Olha a divisão de água que esse disco fez. Então, por essas e outras, Chega de Saudade fica aí na nossa quarta colocação. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Me sacode às 6 horas da manhã. Me sorri um sorriso pontual. E me beija com a boca de hortelã. Terceiro lugar, Construção, de 1971, o álbum do Chico Buarque, que se você quiser ficar sabendo mais dele, a gente também fez um vídeo sobre ele, né? O link vai estar na descrição e também colocando aqui em algum lugar no card, não é? É um disco que Chico Buarque parou de ser aquele cara romântico, né? Aquele cara que era comparado com Noel Rosa. Agora ele foi mais político mesmo. Então Construção falava muito da situação do país, falava muito, criticava muito o governo e obviamente que naquele primeiro momento não teve tanto problema com a censura, mas foi um disco que fez Chico Buarque ter muito problema com a censura lá pra frente. Então é um divisor de água na carreira do Chico Buarque e, além do mais, é um disco muito bem feito esteticamente. Quis cantar minha canção iluminada de sol, soltei os panos. Segundo lugar, Tropicalia ou Panis et Circense, de 1968. E esse álbum, meus amigos, o que eu vou falar? Além de ser a consagração do movimento tropicalista, trazer a guitarra elétrica na música brasileira, uma coisa que era um tabu na época, né? Da gente ter passeata contra a guitarra elétrica, os caras enfiaram a guitarra elétrica no samba ou nas músicas brasileiras de roda, cara. Foi um disco sensacional. A reunião dos Mutantes, Caetano Veloso, Tom Zé, Gilberto Gil, Rogério Duprá, Gal Costa e outros grandes artistas que também não fizeram parte do disco em si, mas que estavam no conceito todo da Tropicalia, como a Nara Leão, né, que ela vai estar na capa, mas ela não faz o disco. Então esse álbum, além dessa reunião, fez essa revolução aí que misturou, porque foi um movimento, né, misturou cinema, misturou artes plásticas, misturou poesia, né, poesia concreta dos Irmãos de Campos. Então, cara, é um disco que é muito marcante, até podia ficar na primeira colocação, aí fica aqui na nossa segunda colocação, Tropicalia ou Panis et Circense. Vou mostrando como sou e vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos e pela lei natural dos encontros. Eu deixo e recebo um tanto e passo aos olhos nus ou vestidos de lunetas. Primeiríssimo lugar, isso mesmo. Qual será o primeiro lugar agora? Muitos daqui que já apareceram ficariam no primeiro lugar, mas o primeiro lugar da Rolling Stones é Acabou Chorare, dos Novos Baianos, de 1971.
2002. Esse álbum traz os Novos Baianos como uma das bandas mais inovadoras daquele período, não é? E foi João Gilberto novamente que fez a banda ir por esses caminhos aí, trazer o Preta Pretinha, brincar com elementos brasileiros, não é? Então, João Gilberto novamente tem uma importância maravilhosa para os Novos Baianos que vinham despontar naquela época, né? Com o Baby do Brasil, com o Pepeu Gomes, com o Moraes Moreira, outros grandes artistas aí vieram e trouxeram esse álbum maravilhoso. O álbum ele tem pouco tempo de duração, vale a pena vocês ouvirem também. Ele é absolutamente muito bem feito e muito bom de ser ouvido. É um lugar maravilhoso aqui, o primeiro lugar para eles, não é? Influenciou muita gente depois também. Então fica aqui o nosso primeiro lugar da Rolling Stones, Acabou Chorarem, dos Novos Baianos. É isso aí, amigos. Não se esqueça de reclamar lá com a Rolling Stone qualquer coisa se vocês não gostou da lista, se vocês não gostou. Eita, canal de música brasileira aí falando português errado. Se vocês não gostaram da lista, reclama lá com a Rolling Stones, não vem reclamar com a gente. Aqui a gente apenas reproduziu o que eles acham, tá bom? A gente tem também nossas opiniões, qualquer dia talvez a gente traga aqui, não sei, fica aí tá. A dica, embora muitos dessa lista apareceriam, tá? Fica a dica também. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. Também deixa o like aqui para nos ajudar. E obrigado a todos vocês e até a próxima! A garganta seca vai estar acabando.